Um estudo realizado pela Fiocruz Minas revelou que células podem ser reprogramadas para combater o câncer de mama. Os pesquisadores conseguiram identificar um mecanismo de alteração de perfil de macrófagos, células de defesa do organismo que impedem o crescimento de tumores malignos de mama. 50% da massa tumoral é composta dessas células e, assim, a atividade delas influencia diretamente o prognóstico da doença. Existem dois tipos de células macrófagas. A M1, que são pró-inflamatórias e têm maior eficácia na limitação da progressão do tumor, e a M2, que possui características mais anti-inflamatórias e estaria relacionada à permissividade tumoral. A proposta dos pesquisadores é reprogramar o perfil dos macrófagos M2 no ambiente tumoral e transformá-los em M1 na tentativa de inibir o desenvolvimento das células cancerígenas. Os cientistas realizaram 3 experimentos, in vitro em 2 dimensões, in vivo com camundongos de laboratório e in vitro em 3 dimensões. A respeito desse estudo, nós vamos conversar com o Dr. Auro Del Giglio, oncologista do Hospital Moriá. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafa. Doutor, a gente começou a explicar parte desse estudo até esse momento e dessa transformação na função celular naquele momento. Mas claro que o senhor vai ter toda a propriedade para falar como isso é possível e, de fato, a partir do momento em que essa alteração é realizada, como o nosso corpo, pelo menos, pode começar a se comportar. É um estudo extremamente interessante que visou, através do uso de nanopartículas de ferro, reprogramar a função de uma célula que seria permissiva para o tumor, que seria uma célula que não atrapalharia o crescimento do tumor, em outra célula parecida com essa primeira, mas que inibiria o crescimento tumoral. A utilização dessas nanopartículas, então, teria a capacidade de reprogramar a célula que não atrapalha o tumor numa célula que atrapalha o tumor. E isso, de certa forma, conseguiu em experimentos in vitro, em tubo de ensaio e in vivo em animais, promover uma redução do tumor. Isso é muito interessante, mas ainda preliminar, uma vez que humanos não foram tratados dessa forma ainda para sabermos se isso é seguro e se isso é eficaz. Mas eu quero cumprimentar os pesquisadores da Fiocruz por terem tido essa ideia tão original e tão interessante, porque essa droga, no caso, as partículas, nanopartículas de ferro, não são de uma cara produção, né? Então, se pode produzir e, se isso der certo clinicamente, vai ser um grande avanço para a medicina. Doutor, a gente sabe que isso é apenas, como você disse, um ponto de partida. São necessárias ainda novas pesquisas e novos testes para saber se realmente tem um efeito esperado. Mas caso esse experimento, que ainda é um experimento, seja eficaz, ele será indicado também para tratamento de outros tipos de câncer, não só o de mama? Possivelmente, porque esse macrófago, que é alterado para um macrófago que tem a capacidade de eliminar o tumor, poderá eliminar outros tipos de tumor também. Eu acho isso extremamente interessante. Quando eu fui consultar o trabalho original, percebi que os autores utilizaram uma linhagem celular de câncer de mama. Mas imagino que outras linhagens celulares de outros tipos de tumor também poderão ser suscetíveis a esse tratamento. Doutor, já há alguma definição em que nível a doença precisaria estar a partir do momento do diagnóstico para que isso fosse aplicado, usando como exemplo o câncer de mama, ou isso ainda não chegou a ser esmiuçado? Isso ainda não chegou a ser estudado por conta do fato de que nenhum ser humano foi ainda tratado dessa forma. O que se fez foi tratar células cancerosas em tubo de ensaio e células cancerosas que foram injetadas em camundongos. Então, nós não sabemos no ser humano como isso será, mas, em geral, todos esses estudos começam com a doença avançada.
e se eficazes e seguros, né, os resultados obtidos, então essas drogas migram para uma fase mais inicial do tratamento. Mas, usualmente, nós começamos sempre em oncologia com doenças avançadas e sem outras possibilidades terapêuticas. Então, usualmente, é dessa forma que se introduz uma nova droga na área da oncologia. Doutor, eu vejo que esses tratamentos para uma doença grave, como o câncer, eles focam sempre no sistema imunológico do paciente. A gente sabe que ele é foco de estudos científicos aí no mundo inteiro, de uma doença tão cruel que mata tanta gente todos os anos. Existe algum país que esteja avançado nesses estudos de combate ao câncer? Sim, a comunidade europeia como um todo, os Estados Unidos, Canadá, são países, também Austrália, Reino Unido, são países onde nós temos a maior parte da produção dos trabalhos científicos de tratamentos para câncer. Então, nesses países, nós temos uma grande produção científica. Doutor, quando a gente olha para um trabalho como esse, nós sabemos a importância que tem, ainda mais para salvar o maior número de vidas possível. Quem já passou por algum caso na família sabe o quão delicado é e quão é difícil essa luta pela cura. Só que a gente já mostrou aqui em diversos outros momentos a importância desse diagnóstico precoce, dos exames que precisam ser feitos para, de alguma maneira, trazer um pouco, digamos que um tratamento não tão agressivo para esse paciente. Hoje, aqui no Brasil, o senhor considera que o paciente brasileiro já conseguiu identificar a necessidade de fazer esses exames de rotina para, pelo menos no caso de uma descoberta, conseguir fazer isso o quanto antes? Sim, eu vejo as campanhas de prevenção do câncer e os guidelines para prevenção do câncer sendo utilizados pela maior parte dos serviços médicos. Percebo uma conscientização muito maior nas mulheres do que nos homens para isso, né? A mulher sempre mais cuidadosa, procura o médico de forma mais sistemática do que o homem, mas sim há uma grande aderência, ou pelo menos uma grande vontade de aderência para as medidas preventivas por parte da população em geral. Nós temos tido sempre, por exemplo, em outras áreas, como no caso das vacinações, sempre uma expressiva participação da população. Então, nós, brasileiros, estamos bem focados nessa atitude de prevenção do câncer. Bom, nós conversamos com o Dr. Auro Del Giglio, ele é oncologista do Hospital Moriá, aqui em São Paulo. Muito obrigada pelas explicações, uma boa noite para você. Para vocês também. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, doutor.